Nesse anime, o trapaceiro mais overpower finge ser inteligente para garantir um futuro de sucesso no mundo acadêmico. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de comentar qualquer coisa, pois o Elon Musk está expandindo seu domínio com seus foguetes e o YouTube confunde os seres humanos que assistem meus vídeos com robôs. E do nada, essa plataforma corta minha recomendação, o que me deixa falido e faz os meus 38 filhos indianos adotados via Fiverr chorarem me pedindo por comida. Então mete o soco no botão do like e comenta qualquer coisa. E o mais importante de tudo é que você tenha uma alimentação saudável para viver bastante. Bom, esse lixo de se assistir se passa em um mundo onde o destino de todos é decidido em um teste acadêmico, e se você falhar, mesmo você tendo uma boa educação, as suas chances de ser alguém na vida são zero. Nesse anime, as pessoas estudam apenas para passar nesse teste, e com o passar do tempo, hacks acabaram sendo criados para beneficiar aqueles que têm dinheiro, como dados tatuados diretamente na pele, lentes de visão ultra poderosas que permitem enxergar as mulheres peladas, e tem outras funções inúteis, como traduzir qualquer idioma. Esses são apenas alguns dos hacks utilizados por aqueles que passam nesse teste, pois em alguns casos, os pais colocam a vida dos seus filhos em risco, fazendo com que eles passem por experimentos ilegais para que os seus filhos se tornem super soldados. Os alunos que não usam hacks são chamados de legítimos, e os usuários de trembolona são chamados de falsos naturais, ou simplesmente alunos do tipo C. Dentro da sala de aula, um gordo fedido tenta usar um óculos de baixa qualidade para trapacear na frente de um idoso chinês, que meditou por 1000 anos antes de se tornar um avaliador. Infelizmente para o gordo, o velho o descobriu, e ao capturá-lo, descobrimos que o garoto não é gordo, ele só estava fazendo o seu melhor para trapacear no teste. Ao mesmo tempo que ele é expulso do teste, vários outros figurantes também são pegos trapaceando e são jogados para o corredor, onde eles são levados para fora da área de teste da forma mais molhada possível. Os que são descobertos prometem tentar no próximo ano, e os que continuam presentes são alunos mais experientes que usam técnicas mais elaboradas para colar no teste. Um dos alunos faz uso de uma ponta de lapiseira personalizada, que, se bem usada, pode colocar o avaliador do teste para dormir, igual eu dormia depois de ser espancado pelo meu pai bêbado. Com todos os avaliadores desmaiados, o aluno pode simplesmente se sentar ao lado do maldito nerd, que nem mesmo estava colando, e obter os mesmos resultados que ele. E é nesse momento que descobrimos que todo nerd indefeso que faz o teste de forma legítima precisa de um usuário de hack poderoso para o defender, pois nunca se sabe quando alguns idiotas que não sabem a resposta vão tentar obter as respostas à força. Assim, o cheater protege o legítimo em momentos de perigo, garantindo que as respostas sejam respondidas dentro do prazo. No entanto, às vezes o cheater acaba não conseguindo proteger o seu nerd de estimação, mas ele não desiste e continua lutando até o fim, pois mesmo que o mundo acabe, o sonho de todos é passar nesse teste, e somente depois de um grande esforço e muitos sacrifícios, somente os mais fortes e inteligentes passam nesse teste, e é dessa forma que o teste para decidir quem será bem-sucedido acontece no continente. Agora, um rapaz e uma garota estão prestes a enfrentar o teste deste país. O garoto se chama Shoukatsu Mumei e a garota se chama Oukou. O objetivo deles é salvar o pai do Mumei, que foi preso injustamente, e esse teste é a melhor forma de obter poder para ajudá-lo. Eles avançam para a sala do teste, e o olhar de todos os inimigos se voltam para eles. A Kou dá um passo para trás, mas o Mumei abre um sorriso pronto para enfrentar qualquer desafio. Quando o teste começa, a Kou coloca os seus óculos de nerd e começa a responder as perguntas rapidamente, sendo ela o membro legítimo do grupo. O Mumei a observa atentamente, esperando o momento certo para colar, e por algum motivo o supervisor desse teste está bebendo álcool e está quase desmaiando de tão bêbado que está. O aluno, observando ele assim, decide agir e ativa um dispositivo especial muito pequeno com uma câmera que o permite observar as respostas de quem ele quiser. Ao mesmo tempo, um homem de Black Power usa uma bola que ricocheteia por toda a sala, passando pela prova de todos e coletando seus dados. Um garoto de óculos dispara um mini ventilador que cola no teto e reflete a prova de todos para ele. Ao mesmo tempo, um aluno tenta usar seus poderes de Homem-Aranha, mas é pego pelo sistema anti-roubo do teste. O homem do Black Power é pego colando, e os outros alunos também são pegos. E o garoto com uma câmera tem o seu dispositivo destruído pelo Mumei, que usa uma técnica chamativa desenvolvida pelo gênio estrategista chamado Shoukatsu Koumei. Todos comentam sobre a técnica e dizem que não esperavam ver essa técnica ao vivo. Depois disso, Mumei usa grafite em pó para descobrir diversas armadilhas com sensores infravermelhos. Ele chama essas armadilhas de infantis e decide começar a agir, ativando sua habilidade chamada Shinra Banshou, que cria qualquer coisa a partir de um pedaço de papel. Ele dispara vários objetos feitos com papel para acabar com as armadilhas ao redor e pergunta a Kou se ela terminou o teste, e ela levanta o dedo afirmando que sim. Rapidamente, Mumei começa a copiar os dados do teste dela, até que de repente um inseto morde o seu dedo, e um garoto de cabelo roxo atrás dele pede desculpas, dizendo que o seu inseto é um pouco mal educado. O Mumei percebe
que a verdadeira dificuldade desse teste são os inimigos, e quando ele percebe isso, os seus inimigos se preparam para agir. Como um passe de mágica, todos atacam o Mumei ao mesmo tempo, e ele recebe os golpes com um sorriso no rosto, assim como a Mia Khalifa em seus belos vídeos. Quando a poeira se dissipa, descobrimos que ele sobreviveu aos ataques inimigos usando sua técnica de papel, e logo em seguida ele transforma o seu papel em uma espada, e com apenas um corte, ele derrota todos os inimigos que por algum motivo estavam agrupados para serem derrotados por ele. O único que não estava entre eles era o usuário de insetos, e ele envia suas abelhas na direção do Mumei. As abelhas são destruídas com um simples movimento do Mumei, e o seu inimigo o elogia. Mas logo atrás do Mumei, os outros inimigos se levantam. Porém, quando eles iriam voltar a lutar, o velho bêbado grita e diz que não vai deixar mais eles se divertirem sozinhos. Ele então ativa uma habilidade que prende todos que estão sob o alcance de sua visão. Ninguém consegue se mover diante desse poder, e a hora de acabar o teste está quase chegando. Os alunos cheaters atacam o velho, mas ele se defende dos seus golpes e diz que eles são fracos e por isso não vão se tornar ninguém em suas vidas miseráveis. Todos xingam ele e ele diz que adora quando o teste está prestes a acabar, pois nesse momento ele pode deixar todos sem a esperança de vencer. Todos começam a reclamar, dizendo que o velho é bom demais, mas o Mumei mostra que não é fraco como todos eles e se liberta da prisão ocular do velho, manipulando o vento ao seu redor. O velho bêbado fica surpreso com isso e então o Mumei tenta derrotar o velho usando as armadilhas da sala, mas o velho dá parry em tudo e diz que ele conhece todas as armadilhas dessa sala de testes. O Mumei então tenta atacar o velho com uma combinação de golpes usando a manipulação do papel e do vento, mas o velho desvia de tudo e diz que faltam apenas 5 minutos para acabar o teste e pergunta ao Mumei se as suas técnicas já acabaram. O velho bebe sua bebida e do nada ele sente uma grande vontade de conhecer uma gótica com franjinha. A dor de se imaginar sofrendo psicologicamente em um relacionamento com uma garota perigosa desse jeito faz a barriga do idoso doer e ele acaba ficando paralisado. Logo em seguida descobrimos que o Mumei usou um inseto venenoso para destruir a bebida alcoólica do velho. O velho cai no chão e comenta que falta apenas 1 minuto para o teste acabar. Ele pergunta o que o Mumei pode fazer. Então ele usa uma técnica de clonagem criando uma cópia do teste da Cole e sai vitorioso em seu primeiro teste, garantindo assim a sua vaga na Academia Hissen. Depois disso vemos o Mumei e a Cole andando na escola. O Mumei está relaxado por ter passado no teste, mas a Cole diz que ele não deve subestimar a Academia Hissen. Ele então reforça os seus sonhos, dizendo que vai se formar com as melhores notas nessa escola, garantindo a vaga deles na classe mais alta da sociedade, o que dará a eles várias vantagens sociais, e isso irá ajudá-lo a libertar o seu pai que foi preso injustamente sob a acusação de roubar a roupa íntima de garotas góticas, algo que para o Mumei nem mesmo deveria ser considerado um crime. Ele ergue sua mão e promete não se desviar do seu caminho para o topo da sociedade, mas então ele olha para o lado e vê uma garota linda e se apaixona completamente por ela. Ao vê-lo assim, a Cole apenas diz que ele é um completo porco imundo, que corre grandes riscos de ser preso pelo mesmo motivo que o pai. O tempo passa e até mesmo em sala de aula, Mumei continua olhando para Hako de forma apaixonada, mas o seu momento de observar a Hako é interrompido pela professora que decidiu aplicar um teste em um ambiente de zero absoluto, onde todos serão supervisionados pelo professor Mamute, que acordou do seu sono de 12 mil anos. O professor Mamute promete dar uma lição em todos que cresceram no calor e no conforto. O garoto dos insetos não está disposto a desistir, então ele pede para o seu inseto favorito chamado Mary agir, mas o seu inseto é congelado pelo tempo frio, assim como ele e vários outros estudantes. O professor Mamute zomba de todos e isso irrita Cole. Ela rapidamente inicia sua transformação de garota nerd e começa a responder as questões da prova. Perto dela, Mumei também não parece ter fraquezas. Ele diz ao professor Mamute que esses truques patéticos não vão funcionar contra ele, e então ele usa uma de suas técnicas Shoukatsu para derrotar o Mamute e passar no teste. Depois disso, vemos ele comendo uma comida quentinha, enquanto reclama do criador desse local de testes. Ele diz que o criador disso tudo deve ser um completo maluco, e em resposta, a Cole é dura como sempre, dizendo que ele deve parar de chorar e o pergunta se ele esqueceu qual é o objetivo deles. O Mumei diz que nunca vai se esquecer do plano deles, mas quando vê a Hako, a sua atitude muda completamente, e com uma voz muito doce, ele tenta conversar com a Hako. Ele se apresenta quase gritando, dizendo que se chama Mumei, e apresenta a Cole como sua prima. A prima dele tenta chamar a Hako de escorpião maldito, mas o Mumei cala a boca dela. A Hako ri deles e comenta que a relação entre os dois deve ser muito saudável. Ao ouvir isso, o Mumei começa a explicar novamente que a Cole é somente a prima dele, sendo somente uma parceira para realizar os testes. No entanto, a Cole é mais precisa do que ele. Ela diz que o Mumei é apenas um carrapato imundo que se grudou a ela. O Mumei a cala e a Hako começa a criar uma história de amor entre primos em sua mente, dizendo que o Mumei e a Cole estão juntos e eles não podem revelar a ninguém que se amam, pois isso poderá causar um problema entre as duas famílias. Após falar isso, ela pega na mão da Cole e pede para que ela lhe conte mais sobre
sobre sua história. A Kou não entende nada e pergunta se o cérebro dela fritou depois de tanto estudar. O Mumei cala novamente a boca da Kou e tenta mudar de conversa, perguntando a Haku sobre o fato dela ter tirado uma nota máxima na última prova. Ele também a elogia, dizendo que ela é incrível, mas a Haku diz que ela não é tão boa quanto parece e que ela só consegue sobreviver a esses testes graças à sua caneta, que funciona como um amuleto que a protege. O Mumei acha isso incrível e pede para que ela deixe ele a proteger também. De repente, o garoto de cabelo roxo tenta se aproximar deles, mas é repelido pela Kou, e ela diz que está apenas afastando um inseto de cima dela, e o Mumei percebe que isso foi um tipo de trocadilho maldoso. O garoto de cabelo roxo, mesmo tendo sido agredido e tendo ficado com a sua cabeça cheia de lamen, ficou ainda mais apaixonado pela Kou, e logo em seguida ele tentou abraçar, dizendo que ela é mais maligna que sua mãe, mas ele é repelido novamente como se fosse um inseto. A Haku pergunta se é assim que eles tratam seus amigos, mas eles dizem que o garoto de cabelo roxo não é amigo deles. De repente, a Haku é convidada a aparecer amigavelmente na sala do diretor, e quando a Haku vai na sala da direção, uma garota de cabelo curto revela que a direção deve ter descoberto que a Haku colou nos testes, já que é muito normal isso acontecer nessa escola. O garoto de cabelo roxo pergunta se a Haku é do tipo cheater, mas o Mumei não consegue aceitar isso e corre para salvar a Haku. Enquanto isso, o inspetor Mamute estava dizendo para a Haku que descobriu que ela trapaceia usando sua caneta, e para obter mais provas, ele pretende quebrá-la para descobrir o que tem dentro dela. Então, quando ele estava prestes a fazer isso, o Mumei o impede usando sua manipulação de papel. O Mute pergunta quem ele é, e o Mumei se apresenta dizendo que veio salvar essa garota inocente. O Mumei diz que observou a Haku durante todo o teste, e por isso ele tem certeza de que ela é uma aluna com uma inteligência legítima. A Haku entra no clímax ao vê-lo defendendo ela assim, mas o Mute ainda não pretende aceitar isso. Ele diz que já que ela é uma aluna legítima, ela deve refazer o teste, e caso ela não tire uma nota máxima, todos serão expulsos. O Mumei não parece ter medo de perder, e ele pede para a Haku mostrar a todos o poder de um aluno legítimo. Quando a Haku começa a fazer o teste, ela sente certa dificuldade em responder as questões, e o Mute diz que isso está acontecendo porque ela está sem sua caneta para colar, mas a Kou percebe que as questões estão em um nível 5 vezes superior à do último teste. O Mumei não acha isso justo e reclama com o Mute. No entanto, o Mute não parece recuar de sua decisão. Então, o Mumei diz que para deixar as coisas mais justas, ele vai devolver a caneta da Haku. O Mute não aceita isso e eles acabam começando a brigar. E um tempo depois, o Mumei finalmente chega, completamente surrado, na sala onde a Haku está fazendo o teste, mas infelizmente o tempo já acabou. Ele devolve a caneta dela e ela agradece por ele trazer sua caneta de volta. Nesse momento, o Mute aparece dizendo que o teste acabou e o Mumei começa a bater nele por tê-lo impedido, mas nesse momento é revelado que a Haku tirou a nota máxima e o professor Mute é obrigado a pedir desculpas a ela. A Haku também se desculpa e abre sua caneta, mostrando que ela carrega a foto dos seus pais consigo como motivação. O Mumei se anima com isso e decide fazer o mesmo, mas a forma como ele trata a Haku como uma deusa faz com que a Kou passe a chamá-lo de inseto idiota. Depois de tudo isso, somos apresentados a várias aeromoças. Elas são lindas, mas no fundo não passam de avaliadoras malignas, e o próximo teste de todos será feito em um avião, e elas pretendem reprovar qualquer um que for pego colando. O Mumei olha para a folha de teste e pergunta onde estão as perguntas, e uma aeromoça pede que todos coloquem seus óculos, e assim que todos eles fazem isso, as questões aparecem. Ela também diz que nesse teste todos devem evitar o uso de dispositivos eletrônicos, e quando a bela aeromoça com cabelo de mulher burra fala isso, os aparelhos eletrônicos de todos começam a explodir, e aqueles que já foram descobertos tentando colar foram jogados para fora do avião. Mas no momento em que as pessoas estavam sendo jogadas para fora, o Mumei perdeu seus óculos e ficou incapaz de responder as perguntas. Muitas pessoas foram sendo expulsas e de repente a aeromoça loira avisou que eles estão entrando em uma zona de turbulência. Logo a partir desse ponto, todos vão sentir fortes vibrações, mas isso não é um obstáculo para o voo. Sem opções devido à turbulência, o Mumei usa uma de suas habilidades secretas de controle de vento, o que permite que ele e todos no avião se sintam mais aliviados. Mas do nada, o garoto de cabelo roxo é jogado para fora do avião, sem motivo algum. Um tempo depois, vemos que ele não foi pego colando, e o banco dele apenas apresentou um mau funcionamento que o jogou para fora. Por isso ele não foi reprovado. Mesmo estando tudo certo com o garoto de cabelo roxo, ele não consegue superar o fato de que ele quase foi reprovado. Além disso, o cabelo roxo-chan está muito triste por não ter aproveitado mais aquele teste com aquelas lindas inspetoras. Na verdade, não era o teste que ele queria aproveitar, e sim o corpo dela, que fica ainda mais chamativo quando ela usa aquela mini saia. De repente, a Kou chega com seu prato de comida, e o roxo pede para ela sentar em seu colo. Ela o insulta da pior maneira possível, e ele apenas agradece, dizendo que está se apaixonando cada vez mais por ela. A Haku aparece logo em seguida, e o Mumei se torna um homem doce e de bom coração. A Haku pergunta o nome do roxo-chan, mas ele diz que uma mulher imunda
pergunta como ela não deve se comunicar com ele, pois ele deu seu corpo e sua alma para Cole. Ele chama Hako de feiosa, então o Mumei enfia algo na boca do cabelo roxo para calar sua boca. Logo em seguida, o Mumei pergunta como ele pode ajudar a Hako, e ela diz que veio apenas agradecer pela ajuda no outro dia. Ela diz que está se sentindo em dívida e por isso queria fazer algo pelo Mumei em troca do seu favor. Ele pensa na caneta dela e como ela está confortável encostada em seu corpo macio. Em sua mente pervertida, ele começa a desejar ser uma caneta, mas ele logo sai de sua fantasia e diz para a Hako que deseja uma caneta igual a dela. A Hako se anima e se oferece para ajudá-lo a escolher uma caneta e animado, o Mumei pergunta se eles podem fazer isso no próximo domingo, ao que a Hako responde que sim. A Cole, que estava apenas observando o Mumei, começa a se irritar com ele, pois eles estão ali para serem aprovados em vários testes e não para se envolverem em romances. A Hako convida a Cole para ir com eles, mas o Mumei diz que a Cole vai estar ocupada estudando, e no momento em que a Cole iria falar algo importante, o Mumei a impediu de falar, colocando um hambúrguer em sua boca. Quando a Hako foi embora, a Cole imobilizou o Mumei e perguntou o que ele pretende fazer em relação aos seus estudos, mas ele foge da pergunta dizendo que uma caneta é necessária para seus estudos. Quando a Cole se levanta, o roxo aparece atrás dela, perguntando se ela deseja a companhia dele para os estudos, mas ela o chama de maldito e pede para que ele não respire mais perto dela. O roxo obedece e fica em posição de sentido atrás dela. Ao mesmo tempo, o Mumei começa a se perguntar se ele deve levar um Tadala fila para usar com a Hako no domingo. Assim o tempo passa e quando o domingo chega, a Hako o leva até um ótimo lugar para comprar canetas. E do lado de fora, o Mumei percebe que o lugar é na verdade uma cafeteria. Então ele se pergunta se ela já deseja tomar um milkshake e depois o beijar, mas do nada, seu sonho bizarro é interrompido por um jato de água que foi lançado pela Cole em seu disfarce quase impossível de ser descoberto. A Hako lhe oferece um pano para secar o seu rosto e quando o Mumei olha novamente para a estátua, ele percebe que a Cole já não está mais ali. A Hako convida o Mumei para entrar e ele pergunta se esse lugar realmente vende canetas e ela diz que sim, mas somente nos fundos dessa loja. Eles avançam até o balcão, onde o recepcionista, que é um homem muito bonito, olha para eles e percebe que o Mumei é alguém muito especial. Na visão do recepcionista, o Mumei é um verdadeiro macho alfa de anime de romance. O recepcionista pergunta o que eles desejam e a Hako fala que o Mumei deseja uma caneta. O recepcionista os leva até o local, mas pede para a Hako aguardar do lado de fora, pois ele quer ficar a sós com o Mumei. A Hako aceita e diz ao Mumei que vai ficar esperando por ele na cafeteria. Ele avança com o recepcionista sem entender nada e a Cole, que estava observando tudo, comenta em voz alta que tudo isso parece muito suspeito. A Hako ouve a voz da Cole e fica olhando nos arredores em busca dela. Enquanto isso, dentro da sala fechada, o recepcionista tranca o Mumei na parede e se apresenta como Shu. Ele pede para o Mumei gravar o nome dele em seu coração e o Mumei realmente não entende o que está acontecendo. O Shu pergunta se o Mumei quer uma caneta e ele diz que sim. O Shu começa a falar sobre canetas e o Mumei, incomodado com a distância entre os dois, pede para que o Shu se afaste um pouco. Enquanto isso, a Cole estava ouvindo toda a conversa e o Shu começa a falar que sua caneta é especial e que o Mumei deve aprender a apreciá-la. A conversa vai ficando cada vez mais suspeita e o Shu pressiona o Mumei cada vez mais contra a parede, fazendo com que a Cole entenda tudo errado. Ao mesmo tempo, o Shu finalmente aceita o Mumei como um comprador de suas canetas. Então, ele liga as luzes do ambiente e pergunta ao Mumei qual dessas ele vai escolher como sua caneta. Ele pega a mão do Mumei e diz que existe um fio invisível que conecta a mão dele com a caneta que está destinada a ser dele. Ele consegue encontrar esse fio e escolher uma caneta perfeita para o Mumei. Ele diz que essa caneta pode receber informações nela que só podem ser observadas com o uso de um certo óculos. O Mumei então pergunta como o Shu sabe que ele é um aluno do tipo cheater, e o Shu diz que sabe pelo cheiro do Mumei. O Mumei pergunta se o Shu também é do tipo cheater, e o Shu confirma isso. A Cole ouve tudo isso, começa a imaginar uma cena romântica entre o Mumei e o Shu, mas isso não a abala, e na verdade, essa fantasia faz ela dizer que o Mumei finalmente evoluiu como um homem de verdade. No entanto, o Mumei recusa a caneta que o Shu oferece, e então ele oferece outra caneta incrível, capaz de repassar informações de uma caneta para outra, mas o Mumei ainda se recusa, dizendo que não é isso que ele busca. O Shu então se pergunta até onde a ganância do Mumei vai, mas também afirma que gosta de pessoas assim. O Mumei então escolhe a sua caneta, e o Shu pergunta se é realmente isso que ele quer. Então, depois de alguns segundos, vemos o Mumei retornando até a Hako e mostrando que ele comprou uma caneta igual a dela, e por fim, a Cole, ainda entendendo que o Mumei teve uma relação com o Shu, começa a chamá-lo de falso por ficar dando em cima da Hako, sendo que na verdade ele gosta mesmo é de algo duro, grosso, torto e com veias. O Shu apenas observa tudo à distância e se pergunta quando ele e o Mumei irão se conectar novamente. Ele ri
de tudo isso e diz que vai se manter de olho no Mumei. Depois disso, vemos o próximo teste começando. Ele será realizado por uma avaliadora usando uma roupa muito sedutora. E ela diz que para animá-los, ela decidiu dar a todos eles um dia na piscina. E os garotos estão mais do que animados para isso. No entanto, ela diz que mesmo esse sendo um dia para curtir, ela ainda vai aplicar o seu teste. Quando ela diz isso, a piscina que todos iriam usar para tomar banho se abre e eles são puxados para dentro dela. E assim, todos são enviados para o meio do mar. A avaliadora aparece em um helicóptero e avisa para todos que eles não estão no meio do mar e que, na verdade, eles estão em uma piscina gigante. Ela diz que hoje esse será o local de teste deles e que somente aqueles que conseguirem terminar o teste serão levados para a terra firme. Ela deseja boa sorte a todos e quando a avaliadora se vai, vemos que a Cole ainda está confiante de que vai passar nesse teste, graças às suas habilidades legítimas. Mas logo atrás dela está um maldito garoto que eu não sei o nome. Ele está reparando no corpo da Cole e quando ela percebe isso, ela grita tão alto e o ofende com palavras tão violentas que ele acaba entrando no clímax e se afunda no mar. Ao mesmo tempo, o Mumei estava confiante de que iria passar graças à caneta igual a da Hako. Mesmo assim, ele ainda é totalmente dependente das habilidades da Cole. Ela coloca seus óculos e rapidamente começa a responder às perguntas e ao mesmo tempo, alguns alunos cheaters começam a colar de forma descarada por estarem no meio do mar. Mas de repente, eles são pegos por uma criatura marinha e todos ficam assustados, pensando que um tubarão vai devorá-los. Mas algo pior acontece, pois o tubarão fica de pé no mar e começa a falar com uma voz de lolizinha, dizendo que ela é a inspetora tubarão. Ela diz que enquanto viver não vai perdoar coisas erradas. Ela então convoca seus amigos tubarões que por algum motivo começam a deixar todos pelados. O cabelo roxo pergunta por que ela está atrapalhando o teste deles, mas ela diz que está apenas verificando se eles não estão escondendo nada suspeito. O modo de agir dela pode parecer errado, mas os resultados são claros, pois ela conseguiu capturar diversos trapaceiros. No meio dessa confusão, a Hako e a Cole acabaram tendo suas roupas violadas, mas elas se mantiveram firmes, respondendo às perguntas. O Mumei aproveitou o belo momento para aproveitar a melhor vista que ele já teve em toda a sua vida, enquanto o garoto do cabelo roxo, ao olhar para a Cole, acabou entrando no clímax novamente e se afundou novamente na água. A avaliadora tubarão, não satisfeita em deixar todos sem roupa, decide atrapalhar ainda mais a todos, criando um vórtice no meio do mar. A Cole e o Mumei são sugados para dentro do vórtice. A Hako fica tonta com tudo que está acontecendo, enquanto a Cole segue firme respondendo às perguntas. De repente, o Mumei vê que alguns tubarões vão arrancar ainda mais as roupas delas, então ele usa suas técnicas para impedi-los. A avaliadora reconhece o Mumei como portador de uma grande habilidade que vem causando problemas, então ela decide acabar com ele. O Mumei grita com o tubarão, dizendo que a Cole e a Hako são alunas legítimas, mas a tubarão diz que na dúvida, ela pune a todos. Enquanto ela diz isso, seus tubarões punem até mesmo aqueles que não colaram nas provas. O Mumei percebe que o cérebro do tubarão está sobrecarregado de energia. E ao mesmo tempo, no helicóptero, um cientista informa a avaliadora que o cérebro da avaliadora tubarão está fora de controle. No entanto, a bela avaliadora apenas sorri e diz que os estudantes devem lidar com isso. A tubarão inicia uma guerra contra os alunos e o Mumei acaba sendo atacado por todos os lados. O garoto de cabelo roxo decide ajudar o Mumei, mas quando ele passa pela Cole e a vê novamente em suas roupas rasgadas, ele acaba novamente se afundando no mar. O Mumei, cansado de brincar com o tubarão, decide levar essa luta a sério, dizendo que vai mostrar o poder do amor dele pela Hako. Então, ele usa uma de suas técnicas de vento para criar um vórtice superior ao lado do tubarão. A tubarão tenta analisar seu poder, mas seu cérebro falha e superaquece. Ao mesmo tempo, a Cole termina de responder as questões e passa sua folha para o Mumei. Então, ele usa sua técnica especial para replicar o teste dela, e assim mais um teste é concluído com sucesso. O Shu, que também estava fazendo esse teste, comenta com a sua parceira legítima que o Mumei é muito bom e de repente um tubarão tenta o atacar por trás, mas o Shu o corta em centenas de pedaços sem nem mesmo olhar para trás, e a sua parceira pergunta se não é ruim ter alguém tão habilidoso assim competindo com ele. No entanto, o Shu diz que competir com pessoas habilidosas é mais divertido. No episódio seguinte, por algum motivo desconhecido, vemos a Cole em um palco dizendo que tudo está acabado. A cena muda e vemos o Mumei de frente para o Shu em um ambiente repleto de lava. O Mumei sela o Shu com suas artes de papel, mas o Shu se livra facilmente dos papéis com os seus fios do destino. Logo em seguida, o Shu diz algo para o Mumei, mas suas falas não têm som e apenas podemos ver que o Mumei ficou muito irritado com o que foi dito. A cena muda e vemos a Hako dando um depoimento sobre o Shu e o Mumei, mas ela não tem muito a dizer sobre os dois. O garoto de cabelo roxo é o próximo a dar o seu depoimento e ele apenas diz que é normal que os fracos desapareçam. A parceira do Shu, chamada Angry, apenas diz que o Mumei e o Shu são como a bainha e uma espada. A Cole então aparece falando novamente e ela diz que o Mumei e o Shu são como o Yin e
Yin Yang e que foi o destino quem os uniu. Agora o Mumei está em um depósito de carros para serem destruídos. Ele se assusta com um gato preto e do nada, vários veículos caem em cima dele. A cena muda e várias pessoas comentam sobre as habilidades do Mumei. Alguns até acreditam que ele seja um aluno legítimo, enquanto outros fingem apenas acreditar nisso. Do nada, o Mumei é arremessado em uma piscina onde várias garotas estavam, mas tudo continua ainda mais doido nesse anime. E antes que vocês pensem que o meu roteiro é ruim, eu já vou logo avisando que esse anime que é maluco. Ninguém em sã consciência assistiria isso até o fim além de mim para trazer um grande entretenimento para vocês. E a continuação do que acabou de acontecer é ainda pior, pois depois de alguns personagens desconhecidos que nos são apresentados de repente como heróis e ainda realizam uma cena que pode muito bem ser a futura capa desse vídeo, depois desse lindo momento, vemos várias pessoas falando mal do Mumei e de repente vemos o próprio Mumei agora sendo jogado em uma balada. Logo em seguida vemos todos falando sobre as habilidades do Mumei, chamadas técnicas Shoukatsu, que geralmente são muito poderosas. Logo a seguir vemos o Mumei entrando em uma igreja onde o Shu estava. O Mumei aplaude a música que o Shu estava tocando e então os dois finalmente ficam frente a frente, prontos para lutar. A cena então corta e vemos pessoas falando que acreditavam que eles estavam se dando muito bem. Mas após isso ser dito, vemos o Mumei e o Shu fazendo uma referência ao Kuroko no basquete. Logo em seguida eles são mostrados como grandes amigos e foi só nesse momento que a minha mente burra finalmente entendeu. Basicamente essas cenas malucas que estamos vendo durante todo esse tempo são as animações dos depoimentos que cada um dos personagens desse anime deram em relação à morte do Mumei. Por conta disso, vemos o Mumei e o Shu até mesmo em uma relação em que eles parecem um casal feliz. E o motivo de tantos depoimentos sendo dados, obviamente, é uma suposta morte do Mumei. Até mesmo a garota que andava ao lado do Shu dá o seu depoimento, dizendo que o Shu pode muito bem ser o culpado pela morte do Mumei. Ela pede para que um investigador oculto entre em entrevistas se informe diretamente com o Shu. E assim, o episódio termina, vemos o Mumei deitado de rosto virado para baixo, em uma das possíveis cenas em que ele morreu. Alguns dias depois, vemos um outro teste acontecendo. Nele, além da professora maluca, diz que todos irão fazer um teste no céu, e isso assusta todos os alunos. Eles não têm tempo para reagir e são presos por cintos de segurança. E do nada, o teto da academia se quebra e todos os alunos descobrem que eles estão em um navio porta-aviões gigantesco no meio do mar. Todos os alunos se assustam com o cenário ao redor deles e de repente um cérebro escaneia o corpo de todos os alunos. E assim, o Jun acaba sendo expulso novamente. Sim, galera, eu descobri o nome dele. E o Jun só foi expulso porque o coração dele estava batendo tão rápido que o cérebro chegou à conclusão de que ele é um aluno que carrega consigo ferramentas para colar nos testes. Ele tenta argumentar dizendo que um engano está acontecendo e que ele ainda não fez nada. A prova nem começou e ele nem mesmo colou, mas o cérebro dentro de uma máquina afirma que é perfeito e que nunca errou. O besouro do Jun, chamado Mary, se despede do seu mestre e logo em seguida o cabelo roxo é ejetado para fora da área de testes. Além dele, outros alunos que não fizeram nada são brutalmente ejetados para fora e a inspetora pergunta se está tudo bem considerá-los alunos não legítimos, pois no meio deles havia alguns nerds com alto nível de QI. No entanto, o cérebro dentro da máquina afirma que é perfeito e que ele nunca errou. Após o cérebro falar isso, ele detecta seu próprio erro e sofre com um bug em seu sistema. Um tempo depois, no meio da cidade, vemos uma pessoa encapuzada, andando em meio às pessoas mal-sucedidas na vida. A pessoa segue até um local protegido por dois seguranças gigantes e apresenta o seu cartão para entrar. Ela se dirige até o Mumei e começa a reclamar, perguntando se ele desistiu após uma única derrota. O Mumei percebe que essa pessoa é a Kou, mas ela nega isso, batendo na cara dele e dizendo que ela é o Homem-Aranha. Ela diz que o Mumei não pode desistir, mas ele diz que não é páreo para ele. A Kou pega em seu rosto e diz que ele deve acreditar nas técnicas Shoukatsu, assim como aquela pessoa fez. No entanto, o Mumei tem medo de perder novamente, mas a Kou novamente pede para que ele acredite em si mesmo e siga em frente. Ele então aceita seguir em frente e agradece. No entanto, depois de agir como um covarde por tanto tempo, a Kou bate no Mumei para que ele nunca mais volte a agir assim novamente. Ela o coloca em um barco e quando o Mumei pergunta para onde eles estão indo, ela bate nele novamente e diz que eles estão indo para o 9º cárcere do sul, chamada de Prison Land. O Mumei pergunta se é lá que o seu pai está e a Kou afirma que sim. Um tempo depois, eles são recebidos na prisão carcerária por um gato gigante. Mentira, eles são recebidos por um velho segurando o seu gato. Após recebê-los, o velho pede para que eles o sigam e no meio do caminho, o Mumei pergunta para a Kou se eles estão indo visitar o pai dele. A Kou bate em seu pé novamente para que ele pare de chamá-la pelo seu nome. O velho então pergunta se o Mumei e o seu pai são os sucessores da técnica Shoukatsu e o Mumei pergunta se o velho sabe algo sobre eles. O velho então explica que a técnica Shoukatsu foi criada durante o turbulento período dos Três Reinos pelo renomado estrategista de Shu, o Shoukatsu Ryo Komei. Ele uniu a magia com a
sua capacidade estratégica. Assim, ele acabou criando um número formidável de técnicas. Usando tal poder, o reino de Shu foi vitorioso entre os 3 reinos, mas o que restou diante de tal poder foram apenas terras desoladas. Na época, o Koumei refletiu profundamente e passou a pesquisar por técnicas para trazer de volta os frutos da terra, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. Após contar a história, o velho pergunta se eles frequentam aquela escola doida de testes. Eles não respondem, então o velho os deseja boa sorte adiante e some em um piscar de olhos. Nesse momento, o Mumei e a Kou encontram um inimigo em cima de uma construção. Ele está cercado por lindas mulheres e quando o Mumei pergunta quem ele é, o homem diz que não deve explicação a um garoto inútil como ele. O homem desce da construção e reconhece o Mumei. Então, ele provoca o garoto dizendo que tem a vida do pai dele em suas mãos. O homem mostra o pai do Mumei todo estourado, preso em uma plataforma. E então, ele diz ao Mumei que quer ser derrotado por uma técnica Shoukatsu divina. O Mumei diz que o homem vai se arrepender e pede para que a Kou se afaste. Ela grita com ele dizendo que não irá perdoá-lo se ele perder. O Mumei então pula e diz que uma técnica Shoukatsu nunca será vencida 2 vezes. Ele então avança com a sua técnica suprema de vento, mas o inimigo a dissipa como se fosse um soco de uma criança. O Mumei não desiste e usa uma sequência sinistra de técnicas destrutivas, mas todas são destruídas por esse inimigo poderoso. Seu inimigo lhe diz que suas técnicas são falhas e que ele é um herdeiro de 3ª categoria. Ele comenta que as habilidades dele têm poder e a eficácia não são tão ruins. Logo, o problema não são as técnicas, e sim o próprio Mumei. Em resposta, o Mumei diz que se esforçou muito lendo textos secretos, mas o homem lhe diz que nem tudo se trata de ler e estudar. Ele então pergunta ao Mumei se ele já mostrou tudo o que sabe. A Kou grita com o Mumei e ele se lembra de sua promessa de não desistir. Ele se levanta e diz ao homem que tudo o que o resta é sua coragem. O homem ri e diz para o Mumei segui-lo, pois ele vai mostrar para ele o que é uma verdadeira técnica Shoukatsu. O Mumei diz que não precisa disso. Então o homem muda de ideia e captura a Kou. Antes de ir embora, ele diz ao Mumei que ele tem apenas alguns minutos para descobrir a sua técnica Shoukatsu suprema. Senão, essa garota perderá sua pureza para um vilão como ele. O inimigo mascarado vai embora e o Mumei começa a pensar no que ele deve fazer para salvar a Kou-chan e o seu pai. Para salvá-los, primeiro ele precisa subir essa torre muito difícil para se encontrar com o inimigo. E pelo tamanho da torre, o Mumei acredita que isso pode acabar sendo um grande desafio. Mas para sua surpresa, a torre tem um elevador com inteligência artificial que conversa com ele e até mesmo ativa um modo paisagem do elevador para que ele não se sinta entediado até que eles finalmente cheguem até o último andar. No último andar, o Mumei se encontra com seu inimigo, que está esperando ansiosamente por uma boa batalha. Seu inimigo diz que ele podia ter treinado antes de vir enfrentá-lo, mas o Mumei diz que nunca abandonaria a Kou com um estranho como ele. Seu inimigo, por sua vez, comenta sobre suas habilidades, dizendo que o Mumei é ótimo quando se trata de habilidades de vento. No entanto, ele deve dominar o elemento fogo na mesma intensidade do elemento vento para conseguir usar suas habilidades Shoukatsu no máximo. O Mumei pergunta se ele deve fazer isso nesse lugar tão alto, e o seu inimigo pergunta se ele está com medo. Em resposta, o Mumei, mesmo com suas pernas tremendo, diz que não sente medo algum, e logo em seguida ele zomba do seu inimigo, dizendo que ele também está tremendo de medo. Seu inimigo o ignora e comenta que aqueles que dominam o fogo nesse mundo são os verdadeiros vencedores. Ele diz que aquela escola de testes é um local assustador que poucos conseguem sobreviver. No entanto, se o Mumei quiser, ele pode desistir, desde que ele aceite a morte do seu pai, que mais parece um boneco, e também aceite a morte da Kou, que não parece nada assustada após ter sido sequestrada, e por algum motivo ela está com um belo copo de milkshake em sua mão. O Mumei, como um verdadeiro burro, não percebe que aquele boneco não é o seu pai, e continua focado em sua luta contra o seu inimigo mascarado, prometendo não desistir. O seu inimigo rapidamente troca de máscara, enquanto diz que o Mumei deve enfrentar o fogo e dominá-lo. Ele se prepara para atacá-lo com uma arma de fogo, e então a burrice mental do Mumei vem com força, e ele se imagina entrando em uma sauna cheia de homens. Os homens o fazem tirar toda a sua roupa e sorriem para ele, enquanto dizem para ele se sentar ao lado deles. O Mumei mal consegue suportar o calor, e para piorar, os homens quentes ao seu redor o deixam ainda mais incomodado. O Mumei percebe um lugar com refrescos e pensa em pegar um, mas um homem mascarado segura o seu braço e diz que ele deve estar quente para dominar o fogo. Todos os homens começam a tentar impedi-lo, e quando ele finalmente para, eles começam a torcer por ele, gritando e dizendo que eles estão ao seu lado. Isso gera ainda mais calor na sala, e eles se agarram ao Mumei, e a Kou, que estava assistindo tudo, acaba entrando no clímax, pois ela adora ver homens se agarrando. Assim, o Mumei finalmente domina o calor, e os homens o aplaudem de pé, e dizem que ele deve seguir para o próximo treinamento. A loucura continua com força, e o Mumei se vê preso em um lugar onde ele deve separar patinhos por inflamável e não inflamáveis. Nesse treino, ele deve ter olhos capazes de entender as diferenças entre os
partos. O Mumei não desiste e segue em frente separando a grande pilha de patinhos. Ele até mesmo fica ofegante depois de ter feito tudo isso. Felizmente, ele passa no teste e o homem diz que ele pode seguir em frente. Ele avança e dessa vez o inimigo é um boneco de madeira que o chama para lutar contra ele. O Mumei fica feliz e responde que finalmente o seu inimigo parece estar levando as coisas mais a sério. No entanto, o Mumei do nada sente o seu corpo fraco e ele mal consegue se mover. Seu inimigo dentro do boneco de madeira diz que esse é o local onde atletas fazem treinamentos de alta altitude. O Mumei começa a perder suas forças e até mesmo a sua visão começa a falhar. Seu inimigo diz que aqueles que subestimam as alturas serão punidos sem piedade, sendo esse o mal das alturas. O Mumei então finalmente controla sua respiração e consegue se levantar, e então o inimigo começa a incentivá-lo a usar o fogo combinado com o vento. O Mumei não entende nada e corre na direção do inimigo e começa a bater nele. Seu chute flamejante foi um ótimo golpe e então o inimigo elogia, dizendo que ele controlou o vento ao respirar corretamente e agora ele controlou o fogo ao mesmo tempo realizando esse golpe. Enquanto isso, Ako, amarrada em um lugar qualquer, começa a explicar que o fogo e o vento são um estilo da técnica Shoukatsu. Ela elogia o Mumei e fica feliz por ele, pois ele finalmente controlou o fogo, e o seu inimigo finalmente diz que irá enfrentá-lo. O Mumei tenta usar fogo, mas sua técnica parece completamente inútil. Seu inimigo então usa uma técnica de vento e cancela seu fogo. Logo em seguida, ele explica para o Mumei que o fogo sem controle do vento é inútil. Assim, o Mumei finalmente une as duas técnicas, usando uma poderosa rajada de vento com fogo. Seu poder parte a máscara do seu inimigo, revelando que ele, na verdade, sempre foi o seu pai, o treinando para que ele se tornasse mais forte. Seu pai o elogia, dizendo que ele finalmente dominou uma parte das técnicas Shoukatsu, e ele também diz que agora o Mumei pode abraçá-lo, mas ele não faz isso e pede para ver se a Kou-chan está bem. Ela está muito bem, no entanto, ela está quase morrendo, pois não consegue parar de comer a comida deliciosa que o pai do Mumei fez. Seu pai o elogia e o presenteia com uma caneta especial Shoukatsu, e um tempo depois, o Mumei retorna para a escola com a cabeça erguida, e o Shu abre um belo sorriso, como se um prato ainda mais saboroso tivesse sido servido na sua mesa. Agora, em uma floresta desconhecida, vemos o Jun andando sozinho, usando um pedaço de madeira para se manter de pé. Ele quer chegar na área dos testes, mas não sabe onde ela está localizada. Em um outro local da floresta, a professora Bonita está aplicando outro teste. Dessa vez, ela está com um traje animal, e nesse teste, somente aqueles que conseguirem responder todas as perguntas corretamente vão conseguir ligar o motor e sair desse lugar cheio de perigos ocultos. E aqueles que não resolverem os problemas a tempo vão cair de cabeça na queda de água. Enquanto ela explica as regras, o Mumei diz para o Shu que está pronto para derrotá-lo, mas o Shu pergunta quem ele é e diz que não tem tempo para se lembrar da cara de perdedores. O Mumei promete fazê-lo se arrepender de tê-lo desafiado, e quando a câmera se afasta, descobrimos que ambos estão voando, enquanto os alunos legítimos estão se dando mal novamente sem ter feito nada de errado. De volta à batalha, o Shu move o seu dedo e destrói os papéis que o Mumei estava usando para se manter no ar, mas o Mumei lida facilmente com isso e avança para atacar o Shu. Tudo isso enquanto os seus papéis vão sendo destruídos. Ele dispara vários aviões de papel, mas o Shu não precisa nem mesmo se mover para lidar com isso. Mas de repente um papel atinge o seu rosto e o faz sangrar. O Shu se irrita e se prepara para lutar a sério, e em resposta, o Mumei promete mostrar algo ainda melhor. Enquanto isso acontecia, os alunos legítimos estavam fazendo a prova, e o pobre do Jun estava na floresta procurando a área de testes. Na área de testes, um avaliador chega dizendo que vai destruir o barco do Shu e do Mumei para desclassificá-los, mas eles reagem ao mesmo tempo, destruindo completamente a moral desse avaliador. Logo em seguida, o Mumei usa uma técnica secreta que ele aprendeu depois do seu treinamento infernal. Ele convoca um homem gigante de fogo, mas o Shu consegue impedir seu golpe usando seus fios. É só nesse momento que o Mumei repara que o Shu é um usuário de fios, mas o Shu diz que é inútil que ele tenha descoberto isso, pois o Mumei nunca será capaz de parar os seus fios escarlates. O Mumei não se amedronta e usa mais uma habilidade, dessa vez convocando vários patinhos de fogo, sendo essa uma técnica de nível avançado do Shoukatsu, mas o Shu ainda se mantém firme, dizendo que as técnicas do Mumei são inúteis. Enquanto isso, Ako termina o teste com nota máxima e liga o barco para verificar a luta do Mumei. A Hako percebe isso e vai atrás dela. Ao mesmo tempo, o Jun foi encontrado por muitos homens musculosos, e o professor que foi agredido pelo Shu e pelo Mumei estava preparando sua vingança, mas a parceira do Shu o interrompe e usa uma magia de manipulação, fazendo com que o professor vá embora para a floresta, carregando consigo seu míssil. Ela então volta a observar a luta do Shu e do Mumei, e o seu objetivo é descobrir qual deles é o mais qualificado. Ao mesmo tempo, a Kou estava observando os dois com apenas uma coisa em mente: imaginar cenas erradas entre os dois. A luta entre ambos estava ficando cada vez mais interessante, pois o Mumei estava controlando os pintinhos para desviarem dos fios do Shu usando o elemento vento misturado com fogo. No entanto, do nada, a Hako grita pedindo para a Kou ter cuidado,
lado. Ela está se deliciando com suas imaginações impuras e está prestes a colidir com uma rocha, mas o Mumei corre para salvá-la. O Shu encara isso como uma desistência do Mumei, mas para o Mumei salvar a Kou é muito mais importante do que qualquer duelo. Ele usa sua técnica suprema e destrói a rocha em que ela iria colidir, salvando-a inicialmente, mas eles ainda vão cair rio abaixo. Então ele a abraça com tudo que tem e tenta usar uma técnica de papel para voar, mas a sua técnica falha e eles começam a cair, até que de repente eles se veem parados no ar e o Mumei percebe que o Shu os salvou. Ele fica feliz com isso e promete que um dia ainda irá derrotar o Shu, e em resposta, o Shu diz que vai esperar ansiosamente por isso. Enquanto eles conversavam, a Kou estava imaginando as cenas mais impuras do mundo, por isso ela acaba entrando no clímax e o seu nariz começa a sangrar violentamente. Do outro lado da tela, o Jun já havia se tornado líder dos homens sem roupa e eles estavam se ajoelhando para ele como se ele fosse um deus. O Jun começa a gritar chamando seu inseto Mary, mas o seu inseto está curtindo demais a vida na floresta. No episódio seguinte, um festival de moda acontece e o Mumei é o primeiro a aparecer. Ele tem uma aura nobre de protagonista, mas ele acaba não sendo tão charmoso o quanto ele pensa ser, e as suas notas variam entre positivas e negativas, e assim uma bacia gigante cai em sua cabeça, decretando a sua falha como modelo. Logo em seguida, a Hako entra no palco e ela obviamente recebe uma nota perfeita de todos, até mesmo do Mumei, que estava quieto em seu canto. Logo em seguida, seu corpo aparece com seu corpo coberto por insetos, mas ele é nojento e acaba sendo expulso da competição. A próxima acaba sendo a Kou, mas ela, além de não estar usando uma roupa adequada para um festival de moda, também não está tentando agradar o público. O Mumei pede para que ela se esforce e sorria, pois esse festival também faz parte de um teste. Então ela se esforça para sorrir, mas o seu melhor sorriso acaba assustando a todos e por isso ela é removida da competição à força. Logo em seguida vemos as três principais garotas dessa escola. Elas seguem a professora até um quarto e quando elas entram nesse lugar, um dos insetos do Jun as segue. A professora sai para fazer chá para elas e as garotas começam a procurar por coisas importantes nesse quarto e acabam encontrando uma peça íntima provocante. A Kou diz que esse tipo de roupa não é confortável e a Hako concorda com ela, até que de repente a professora grita ao longe perguntando se elas querem chá e por algum motivo a Kou e a Hako pedem chá de tartaruga, enquanto a garota loira pede apenas um café normal. Logo em seguida elas se reúnem em uma mesa cheia de doces e o objetivo dessa reunião é ajudar a Kou a agir como uma mulher e não como um pequeno cachorro agressivo. A Kou reclama dizendo que pensou que elas iriam estudar. A garota loira tenta pedir ajuda da professora para ajudar a Kou, mas a professora fica rapidamente bêbada com um copo de suco de macaco e começa a reclamar dizendo que ela nem mesmo chegou aos 30 anos e muitos já estão a tratando como se ela fosse uma velha. A loira segue tentando dar dicas de moda para Kou, mas ela diz que não compra roupas e apenas usa o que sua mãe escolhe. A Hako diz o mesmo, e quando a professora é perguntada sobre o que ela faz sobre suas roupas, a professora literalmente sai do sério e começa a falar sobre o quão difícil é ser uma adulta. Os seus pais sempre comentam sobre os filhos da irmã dela, e eles sempre dizem para ela que tudo que eles esperam dela é que ela encontre um marido e seja feliz. Ela agarra a Hako e reclama dizendo que deve ser bom ser linda sem nem usar maquiagem. Ela diz que na idade da Hako ela também era assim, mas que agora ela está sofrendo sem ter um marido. Ela chora até não aguentar mais, e as garotas apenas comentam que deve ser difícil ser adulto. Logo em seguida, a Hako começa a alimentar a Kou, e quando a loira diz que elas vão engordar, as duas dizem que são do tipo que podem comer tudo e nunca engordam. A loira então decide começar uma conversa mais séria. Ela pergunta se as garotas gostam de alguém, e a reação da Hako acaba fazendo a loira imaginar que ela está apaixonada por alguém. Ela pergunta se a Hako está apaixonada pelo Shu, pois ele é o garoto mais bonito da escola, mas a Hako diz que não se interessa por beleza. Então a loira pergunta se a Hako gosta do Mumei, mas ela não nega, mas também não afirma nada. A professora bêbada de repente acorda e fala que recentemente um garoto mais novo tentou sair com ela, mas ela nunca sairia com um garoto que ainda está frequentando um ensino médio. Quando a professora finalmente dorme, a Hako diz em voz baixa para a garota loira que a pessoa que ela gosta é a Kou, e a loira fica completamente chocada. Ao fim do dia, a loira não conseguiu ajudar a Kou a melhorar, mas a Hako adorou esse dia em que elas passaram juntas. De repente, 3 pessoas chegam e descobrimos que o lugar onde elas estavam fazendo essa pequena reunião é na verdade a casa do garoto que se declarou para a professora. Agora os alunos estão chegando na reta final do ano letivo e a professora, antes de aplicar uma prova, diz a todos que a sua nova dieta fez ela perder 2 quilos e ela está de muito bom humor. Por isso ela vai aplicar apenas um teste normal em um ambiente escolar comum. No entanto, quem não tirar nota máxima vai ser expulso do colégio. Todos ficam chocados e o pior é que não tem nenhum professor para checar se eles estão colando ou não. Os cheaters ficam atentos procurando qualquer tipo de movimentação, até que de repente eles ouvem um barulho. Mas era apenas um garoto legítimo que deixou a sua caneta cair. O garoto pede desculpas, mas eles não o perdoam pelo susto.
outro garoto também faz barulho e acaba sendo espancado. E quando todos pensam que esse teste não tem um examinador, de repente as janelas são isoladas e na frente de todos um idoso aparece, dizendo que é o responsável por ter guiado muitos jovens pelo caminho certo. Quando ele aparece, o Jun manda seu inseto Mary destruí-lo, mas o homem consegue encantar a Mary e fazê-la se voltar contra o Jun. Não só isso, mas todos que tentam atacá-lo são pegos pelo seu poder e acabam sendo encantados. O Shu rapidamente chama a escola de maldita e diz que dessa vez eles trouxeram um monstro para eles enfrentarem, sendo esse inimigo o animador mais poderoso do continente, alguém que aparece todos os dias na televisão e tem o poder de influenciar as pessoas. Ao ouvir a voz do Katsuhira, todos começam a gritar seus sonhos em voz alta, e o mais bizarro de todos foi um garoto dizendo que queria ser uma garota mágica. O Katsuhira então usa o seu poder absoluto e faz com que todos se sintam como verdadeiras garotas mágicas. Todos que são pegos pela voz e pelo carisma dele ficam incapazes de continuar a prova, e para piorar tudo, de repente ele aparece na frente dos nossos personagens principais, e essa garota loira, que eu nunca decorei o nome, luta com todas as suas forças para não ser dominada pela bela voz desse homem, mas ela falha miseravelmente e acaba se tornando uma garota emocionada que deseja realizar todos os seus sonhos. Logo em seguida, o Katsuhira diz que ele dedica sua vida apenas para fazer com que os jovens tenham sonhos e esperanças, e a sua missão de vida é corrigir alunos do tipo C iguais ao Mumei. O próprio Mumei começa a ter o seu nome citado e começa a dizer que ele é um aluno legítimo que nunca colou, mas o Katsuhira não acredita nele e começa a tentar influenciá-lo com seu poder. O Mumei se coloca em posição de luta, mas a voz do Katsuhira quase o faz ceder ao seu antigo sonho de ser um chefe de cozinha. Mas de repente o sonho dele é cortado pelo Shu, que aparece no momento perfeito para se unir a essa luta. O Katsuhira tenta afetar o Shu com sua voz, mas o Shu consegue cortar as ondas sonoras com a vibração dos seus fios. No entanto, em uma briga de 1 contra 1, o Shu acaba perdendo, e após derrotá-lo, o Katsuhira diz que o seu próximo alvo é o Mumei. No entanto, quando ele tenta atacar o Mumei, o seu golpe não surte efeito, e então descobrimos que o Mumei usou uma técnica para criar um vácuo controlando o movimento da atmosfera. Logo, o som e a vibração não são transmitidos. Logo em seguida, o Mumei mistura o seu vento e o seu fogo para derrotar o Katsuhira. No entanto, esse maldito não desiste e decide se focar na Kou, pois ela é a parceira do tipo legítimo que ajuda o Mumei a passar em seus testes. Ele usa o seu poder nela, mas a Kou não é afetada, pois ela nunca teve computador ou televisão em sua casa. Ela derrota o grande influenciador da televisão e depois explica para o Mumei que ela nunca teve nem mesmo o básico, pois a sua família devia dinheiro até mesmo para o diabo. O Mumei sente pena dela e promete comprar uma televisão para ela, mas a Kou pede para que ele pare de sentir pena dela, pois ela não gosta disso. De repente, a professora aparece e o Mumei diz que já terminou seu teste, mas ela rasga o teste dele e diz que o teste dele apenas acabou de começar. Logo em seguida, os alunos observam a professora e suas roupas provocantes. Na verdade, as roupas não são provocantes. Os garotos que são verdadeiros pervertidos. Eles a elogiam, dizendo que ela está maravilhosa. Ela então diz a todos que eles passaram no primeiro teste, mas ele era apenas o início e o verdadeiro teste começa agora. Após ela falar isso, a escola é partida em dois, meio que se arrombando ao meio de dentro para fora. De dentro dela surge um aparelho, que mais parece um jarro gigante. O aparelho envia sinais para a Lua, fazendo com que ela comece a se aproximar. Os alunos notam isso acontecendo e então a professora diz que a Lua saiu de sua órbita e se isso continuar, o planeta inteiro será destruído em algumas horas. Ela diz que o Mumei será o representante de sua turma e ele deve passar nesse teste com perfeição para que a Terra não seja destruída. Os alunos perguntam para a professora quem ela é, pois nenhum humano deveria ser capaz de fazer isso, e então ela se apresenta como uma mensageira do universo. Ela diz que possui tecnologia e cultura superior a deles, e o dever dela é julgar se eles estão prontos para serem aceitos pela sociedade superior. Ela explica que esse é o dever dela como professora nessa escola. O Mumei não entende nada e diz que a professora deve estar cansada, por isso ela está imaginando coisas, mas ela acaba se irritando com a burrice dele e decide tentar algo mais simples. Ela faz a Haku de refém e diz que ela só será solta depois que o Mumei tirar uma nota perfeita no teste. Sem escolhas, o Mumei se senta na cadeira e promete usar seus poderes ao máximo para passar nesse teste, mas de repente, uma barreira que anula seus poderes é levantada ao redor dele. A professora então explica que ele não vai conseguir usar seus poderes para colar. Ela diz que durante todo esse tempo, ela esteve de olho, os observando, e agora ela sabe tudo que ele é capaz de fazer. Sem opções, o Mumei tenta responder as questões, mas ele é puramente um aluno cheater e não sabe o que fazer. A Kou diz que ele é inútil sem ela, e todos decidem agir para que o planeta não seja explodido. A loira tenta controlar a mente da professora, mas ela falha. O Shu e o Jun também tentam, mas falham. A professora diz novamente que sabe tudo sobre eles, e o Mumei tenta fazer a prova, mas ele realmente não passa de um idiota. De repente, um fio de esperança aparece.
todos os professores que os avaliaram até agora estão chegando para impedir a destruição da Terra, mas eles são facilmente derrotados. Perto dali, vemos o pai do Mumei pronto para fazer algo, e ao mesmo tempo, o clima começa a mudar no planeta Terra. Então, quando o Mumei estava perdendo a esperança e se chamando de fracassado, a Kou começou a apoiá-lo, dizendo que ele não está sozinho. Ela mostra para ele que todos estão dispostos a ajudá-lo, e usando seus poderes, todos pretendem salvar o planeta. Nesse momento, vemos que o inseto do Jun conseguiu destruir o dispositivo que sela os poderes do Mumei, e o Shu até mesmo conseguiu cercar a professora com seus fios. O Mumei se anima com a ajuda de todos, e o Jun pede para que ele não relaxe, pois o teste ainda não acabou. O Mumei então decide usar sua técnica Shoukatsu mais forte. Ele pega sua caneta e a divide em dois, um lado representando seus poderes do vento e o outro lado representando seus poderes do fogo. Ele começa a voar, enquanto seu pai diz que esse é o poder supremo. Quando ele diz isso, os amigos do Mumei depositam seus poderes nele, fazendo com que ele atinja um nível de poder absoluto onde o seu corpo se cobre com chamas quentes, sendo essa a maior e mais poderosa técnica secreta do Shoukatsu. A professora tenta reagir a esse poder, mas no momento o Mumei está tão quente quanto o sol. Com esse nível de poder, ele derrota facilmente a professora, e a Kou responde às questões do teste. Logo em seguida, o Mumei salva Haku de uma queda perigosa. No entanto, após despertar tal nível de poder, ele acabou ficando pelado, pois as chamas do nível sol queimaram suas roupas, e tudo o que lhe restou foi a Mary tentando cobrir suas partes íntimas. Ele grita de vergonha, e depois de alguns dias, vemos que tudo voltou ao normal na escola. O Mumei continua sua vida normalmente, e todos se preparam para as férias. O Jun tenta sair com a Kou-chan, mas ela o recusa violentamente. Nesse mesmo dia, o Mumei recebe um convite do Shu, e a Kou vai atrás do Mumei para ver que tipo de safadeza iria acontecer ali. No entanto, ela somente vê algo que a deixa assustada, e esse algo tem a ver com o som de um disparo de uma arma. Assim, o anime termina, deixando essa história sem sentido algum com continuação. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e comentar qualquer coisa. Também não deixe de voltar aqui de tempo em tempo para ver se tem algo novo para você assistir.